Porque eu sou basicamente professora. Sempre foi o meu trabalho. E se você não conversa, principalmente aula à noite, né, o povo dorme. Então, a gente desenvolveu e agora não é mais capaz de deixar de fazer assim. Tanto que o nosso trabalho normalmente é desenvolver uma ideia. Porque eu acredito em Sócrates quando ele diz que o conhecimento está dentro de cada um. A única maneira dele acontecer é quando você toma conhecimento que ele existe. Então, ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro, como algumas pessoas pensam. E tanto isso é verdade, que é muito comum, inclusive em trabalhos universitários, que você vai corrigir, a pessoa diz assim, Piaget pensa isso, fulano pensa aquilo, ciclano pensa aquilo outro. Então, ele vai na internet, pega um monte de coisas, cola tudo junto e entrega. Aí eu pergunto, sim, eu estou vendo o que Piaget disse, o que Montessori disse, o que fulano disse, eu quero saber o que é que você diz a respeito. E a pessoa não tem nada a dizer. Porque ela, na verdade, ela é o último livro que ela leu. Então, ela costuma repetir conceitos de outras pessoas, mas nunca para pensar se ela concorda ou não com esses conceitos. Sim, mas está escrito. Sim, mas o que é que você acha disso? Não, mas está escrito assim, então é. Não, mas o que é que você sente a respeito disso? Tem que sentir alguma coisa? Sim, você tem que concordar ou não. Mas, peraí, como assim eu tenho que concordar? Eu posso discordar? Deve. Você deve discordar. E se eu tiver errado? Você descobriu que está errado, olha que beleza. Mas se você não discordar, você não vai saber que você tem dúvidas a respeito de alguma coisa. Então, você lê alguma coisa e... Quem disse isso? Se a gente trocar o nome do autor, eu discordo. Mas se botar uma outra pessoa, aí você, não, eu concordo. Vou falar até um fato interessante. Eu estava com uma amiga e eu estava fazendo uma palestra no interior da Bahia, numa cidadezinha. E nós íamos sair dessa cidadezinha para Salvador. E eram 3 horas de viagem. E chegando em Salvador, nós iríamos almoçar com Divaldo Franco. Então, começamos a viagem conversando no carro. Um dia ela fez a seguinte colocação, que obsessores não podiam programar a reencarnação, só mentor. Então, o mentor pode programar a reencarnação, o obsessor não pode. Eu disse, quem disse isso? Claro que o obsessor pode programar a reencarnação também. Não, mas pode. E começamos a discutir. Ela dizia assim, não, só mentor programa a reencarnação. E aí ela dizia, não, eu acho que o obsessor também pode fazer isso. E aí eu apresentava argumentos. E fomos assim discutindo, é pró, é contra e tal. E 3 horas depois não chegamos à conclusão. Eu não consegui convencê-la com os argumentos que eu tinha, e ela não me convenceu com os argumentos que ela tinha. Aí fomos almoçar. E lá pelas tantas, terminou o almoço, na conversa, ela perguntou, Divaldo, eu queria fazer uma pergunta. Vem cá, obsessor pode programar a reencarnação? Aí Divaldo, sim, pode. Inclusive tem um caso, aí ele começou a falar. Terminou o almoço, eu saí. Então? Então é. Não, então é o quê? Então pode. Sim, mas como assim então pode? O Divaldo disse que então é. Não, mas espera aí. Eu conversei 3 horas com você e agora é. Sim, mas Divaldo disse que então é. Sim, mas o que foi que ele disse que te convenceu? Não, ele disse. Sim, mas por que ele disse, então é? Se ele disser, pule da ponte, você vai pular. Sim, mas foi Divaldo que disse, ele não falou para eu pular da ponte. Sim, mas não faz sentido isso. Você não sentiu, você podia ter questionado ele mais. Como é que pode provar, se ele tem mais alguma coisa? De repente, ele vê mais do que eu e te diz o que está faltando. Agora, você não pode dizer, porque ele disse, então é. O que acontece? Ela passa a repetir que é. Mas, no fundo, o que acontece? Você não acredita nisso. Você não sente isso. E se você não sente, você não tem convicção. Você fala, mas não sente. E se você não sente, não pratica. É essa a diferença. Então, quando a gente fala de espiritismo, o que é ser espírita? Para você ser espírita, você deve introjetar na sua vida 5 princípios básicos. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. É essencial. Se um deles não funcionar para você, então o espiritismo como um todo também não funciona. Então, você precisa
ter absoluta certeza de que esses conceitos fazem sentido para você. Senão, você nunca vai ver o mundo como um espírita vê. Você até vai dizer, sou espírita, mas pensa como se fosse católico. Sou espírita, mas sente como se fosse protestante. Ou pior, você diz, sou espírita, mas se comporta como se fosse ateu. Por exemplo, eu acredito na reencarnação, mas vive como se não fosse verdade. Não, eu acredito na vida após a morte. Ah, mas como é que você sabe disso? É simples. É só ouvir algumas conversas em que o espírita diz, bandido bom é bandido morto. Se for espírita, ele não pode concordar, porque quando morre vira obsessor. Mas para você pensar assim, você tem que ter certeza da imortalidade da alma. Se não, tem razão, é melhor ele morto. Aí a pessoa ainda justifica, né? Porque ele não volta. Volta. Então, bandido, para o espírito, bandido bom, bandido preso. Porque se ele morre, vira o quê? E perturba mais. Então, isso é um conceito espírita. Então, muitas coisas que as pessoas dizem, normalmente, o espírita não pode dizer. Por que não? Por causa de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos. Quer ver uma outra frase que eu já vi assim? A vida não tem sentido. Como a vida não tem sentido? Você acredita em Deus? Ele é justo? Ele é bom? Você acha que ele não sabe o que faz? Não, eu sei melhor, devia ter feito diferente. Você não quer dar uma sugestão para ele? Vê que ele conserta. Manda uma carta de reclamação. Deus, eu não concordo com essa sua... Você está entendendo? Então, para você afirmar que a vida não tem sentido, você está negando a justiça divina. Porque as coisas acontecem com uma razão. Mas, peraí, então eu tenho que aceitar? Não, em nenhum momento a gente diz que você tem que aceitar. A gente diz que você tem que entender. Por que isso está acontecendo? Quando você entender, aí não tem mais motivo para acontecer. Mas para que você pense assim, o que é necessário? Os 5 princípios básicos. Que eles sejam reais. Porque senão, não faz sentido mesmo. Né? Eu vou falar recentemente, um pessoal me perguntou sobre algumas teses políticas agora, né? A tal da meritocracia. Tem algumas pessoas que estão entendendo, não existe meritocracia. Como não existe? Não existe. Porque certas pessoas já nasceram com vantagens. Justo, nasceram com vantagens. E ele até me mostrou uma cena bem bonita, né? Um comercial mandou para mim. Veja isso. Me convenceu essa cena. Um detalhe. Se ele estivesse na faculdade perguntando isso, era uma coisa. Mas ele estava no centro espírita. E me mostrou o tal comercial. Que bonito. Então, era um campo. E uma pessoa fez o seguinte oferecimento. Eu tenho aqui $100. E vamos fazer uma corrida. Quem chegar primeiro ganha os $100. Tá bom? Tá bom. Aí todo mundo estava no fundo. Eram vários rapazes, era um acampamento, acho. Vários rapazes. Porém, eu vou fazer, antes da gente começar a corrida, eu vou fazer algumas colocações, porque eu queria que vocês entendessem algumas coisas, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Cada vez que eu disser uma coisa e você se encaixar nessa coisa, você dá um passo à frente. Tá bom? Tá bom. Quem cresceu com o pai e a mãe casados em casa, deu um passo à frente. Aí uma quantidade deu. Quem estudou em escolas particulares? Aí deu um passo à frente. Quem nunca passou fome? E foi falando. Aí vários já foi tendo diferença. Alguns ficaram no final, outros foram para frente. Bom, agora vamos começar a corrida. Quem chegar primeiro ganha os $100. Aí perguntou, vocês acham justo isso? Aí o pessoal, não, porque tem gente que está na frente. Pois essa é a vida. Alguns nascem com vantagens. E você tem que admitir que você nasceu com vantagens, e os outros não tiveram chance nenhuma. Então, quando eles fracassam, é porque a vida não foi justa com eles. Então, vocês têm que admitir o privilégio branco que vocês têm. E aí ele mostrou, viu como é uma coisa terrível? E a gente tem que lidar com essa situação? Que bacana. Realmente, essa cena aí, ela é bem sugestiva. Só tem um detalhe, filha. Deixa eu só perguntar, você é espírita? Sou. Você acredita em Deus? Sim.
Na comunicabilidade dos espíritos, sim. Reencarnação, tudo direitinho, tudo direitinho. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Já ouviram falar de Freud? Freud? Lembram Freud? Pois é, Freud é o pai da psicanálise. E a psicanálise estuda os transtornos comportamentais da mente. E uma das coisas mais famosas de Freud é que a culpa é sempre da mãe. Você tem problema? Sua mãe não... Sua mãe. Então, a minha mãe era repressora, a sua mãe era não sei o que lá, a sua mãe era castradora, a sua mãe era isso, a sua mãe aquilo. Então, eventualmente, muito raramente, o pai tem alguma coisa a ver, mas a mãe é que é a culpada. E aí você vai fazer psicanálise e descobre mesmo que sua mãe é culpada. Então, sua mãe disse que você não prestava. Você acreditou e ferrou sua vida. Sua mãe impediu você de ter uma vida sexual ativa e você acreditou que não podia, ficou com vergonha, não tem problema. Sua mãe dizia isso de você, sua mãe fez isso, sua mãe fez aquilo, sua mãe faz... Pronto, a culpa é da mãe. Então, você tem esse problema hoje porque sua mãe era malvada. Tá bom. Freud está até certo. Sua mãe era muito, muito malvada. Mas esse é o motivo da sua vida ser ruim? Aí a pergunta é, quem é espírita? Levanta o braço. Okay. Acredita na reencarnação? Logo, se você é espírita acredita na reencarnação, cada um tem a mãe que merece. Certo? Logo, a culpa é da mãe? Ah, mas minha mãe não prestava. Sim, mas a culpa é de quem? Sim, mas ela era ruim. Sim, mas é de quem? Deu para entender? Ah, mas ele nasceu negro. Sim, só essa vez. Quando você morre, qual a cor dos espíritos? Você morreu agora, qual a cor que você tem? Vai fazer a média das encarnações para ver o tom. Você sempre foi caucasiano, não teve índio, não teve outra coisa, outra raça, não? Então pensa bem nos milênios. Você sabe que originalmente todos na Terra eram negros, porque a vida começou lá. Então não tem ninguém aqui que não tenha tido uma encarnação, né? Ah, mas foi há muito tempo atrás. E daí? Então, o que é que nós somos? Qual a cor dos espíritos? Qual o tamanho? Qual a altura? Qual o gênero? É homem ou mulher? Eu sou um espírito macho. Tem certeza? Pela contagem de quê? Vocês estão compreendendo? Então, essas discussões, que são muito viáveis para quem é ateu, tá? Só teve essa vida, só vale isso aqui, tudo bem, faz sentido. Mas nós somos reencarnacionistas. E como reencarnacionistas, a dificuldade tem outro sentido. Então, o que é meritocracia? Ah, mas e o sofrimento? Para você achar que o que acontece com você é injusto, o que é que você está afirmando? Deus não pode existir. Pode ou não pode? Vamos lá, quem acredita em Deus, levanta o braço. Bom, é totalidade, né? Espírita dá mais ou menos, mas Deus é unanimidade. Então, certeza mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Não tenho tanta certeza. Talvez. Sou agnóstico. Tem o agnóstico. O agnóstico é aquele que não tem certeza. Tanto pode ser que sim, pode ser que não. Não, é tudo deísta. 100%. Muito bem. 100% deísta. Bom, se são 100% deístas, vamos ver se a gente concorda o que significa. É o Criador de quê? Tudo. Tudo mesmo. Ok, então Deus é o Criador de tudo. Muito bem. Bom, se Ele é o Criador de tudo, então Ele é onipotente. Pode tudo. Pode ou não pode? Tem alguma coisa que Deus não possa? Então é onipotente. Ok. Onipotente. Bom, para ser onipotente, tem que ser onisciente. Saber tudo. Sabe tudo? Mas sabe tudo mesmo ou só alguma coisa? Tudo. Bom, para ele saber tudo, tem uma outra coisa que o Espiritismo particularmente coloca, mas existem alguns que não concordam, mas tudo bem. Onipresente. Deus é onipresente? Eu acho que tem que ser, porque para ele saber tudo tem que estar em toda parte. Se ele não estiver em toda parte, como é que vai saber tudo? Então Deus está em toda parte? Tem algum lugar em que ele não está?
Não? Ok, agora vamos ao mais difícil. Deus é bom ou é ruim? Deus é bom ou é ruim? Agora vocês não têm certeza. Ele é bom ou não é bom? Porque ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ele é bom ou ele não é bom. Todo. Vocês concordam com o Senhor aqui? Alguém discorda? Não é bom. Isso significa que ele é ruim. Sim, ele é bom ou ele é ruim? É bom. Então só tinha essa exceção. Mais alguém? Deus não é bom. Porque olha só, se Deus não é bom, ele é o quê? É? Alguém concorda? Não? Ok. Deus é bom? Ok, vamos para a próxima. O mal existe? Claro, né? Claro. Bom, se o mal existe, Deus não existe. Vocês acabaram de discordar de tudo que disse antes. Olha só, você disse, o mal existe. E não concordaram com o rapaz ali, que foi o único que discordou da bondade divina. É ou não é? Então, ele era o único que podia se safar dessa. Agora, o resto, não. Vocês afirmaram que Deus era bom e não tinham dúvida sobre isso, certo? E agora você diz que o mal existe. Peraí, vocês não tinham dito que Deus era onipresente? Estava em toda parte? Então, se você está dizendo que o mal existe, Deus está lá. Então, Deus é mau. Porque se Deus é bom e está em toda parte, o bem está onde? Em toda parte. Logo, o mal existe. Bom, então onde Deus não está, está Satã. Então são dois. É Deus e o antideus. E eles dividem as coisas. Logo, vamos lá. O mal existe. Está dentro de mim. Logo, Deus não é onipresente. Mas se ele está presente, então ele é ruim. Porque o que significa onipresente? O que significa onipresente? Toda parte. Tem exceção na onipresença? Se tiver exceção, não é onipresente. O problema é que se não é onipresente, também não é onisciente. Se não é onisciente, também não é onipotente. E se não é onipotente, não pode ser o Criador. Ele só pode criar alguma coisa. A parte boa, a parte ruim, não. Começaram a entender? O nome disso é paradoxo de Epicuro. É antigo, não é novo. E é a base da dialética materialista. Porque os materialistas não são materialistas porque são ruins. Eles são materialistas porque eles raciocinaram assim e acham que não faz sentido. Que Deus não faz sentido. Agora, vocês estão dizendo que Deus faz sentido. Agora tem que provar. Porque senão, como é que nós começamos a palestra? Eu tenho convicções profundas ou não? Como nunca questionaram Deus para vocês, você achava que eu acredito. Mas agora estou começando a ter umas dúvidas, né? Sim. Para ajudar vocês, como eu sou espírita, então eu acredito em Deus. Então deve ter alguma saída. Mas a questão é que não é a minha, é a de vocês. Porque eu não tenho dúvidas. Mas aparentemente vocês têm. Mas nunca notaram. Porque nunca ousaram questionar se são deístas ou não. Ou seja, ele fez uma besteira, podia ter feito melhor. Ele não sabia que ia dar droga? Não era onisciente a criatura? Como é que deixou? Isso chama-se advogado do diabo, né? É exatamente o que você vai ouvir com um ateu, o seu cunhado ateu, com o seu chefe no lugar. E ele vai fazer. E aí você vai fazer, vou embora porque você é um descrente. Muita gente faz assim. E aí a gente não sabe se é medo de perder Deus dentro de você ou se eu não sei o que falar mesmo, vou embora.
Mas vocês não são católicos, não são judeus, não são espíritas. E a base do espiritismo é filosófica. E filosofia significa questionamento sistemático. Vamos voltar para Deus. Vocês não concordam? Vamos voltar. Então, Deus existe, mas não é onisciente. É. Mas não é onipresente. É onipresente. Esse é um problema. O mal existe ou não existe? Não existe. Sim. Existe ou não existe? Bom, olha só. Se o mal está dentro de você, ele existe. O mal existe ou não existe? Esse é o problema. Existe ou não existe? O mal existe. Se o mal existe, Deus é mau. Mas ele não é onipresente? Deus não é onipresente? Não está em toda parte? Tem algum lugar onde ele não está? Por exemplo, ele não está dentro daquele senhor. Tá? Mas você não disse que o mal estava aí? Você acabou de dizer que o mal está em mim? Se o mal está em você e Deus é bom, não está ali. Vocês estão entendendo a confusão? Depende da hora. Criou. Isso faz com que ele não seja onipresente. Mas só por o motivo de ele ser bom e onipresente, mesmo ele não onipresente, porque você tem que... a contradição faz com que seja falso. Porque uma coisa não pode ser branca e não ser branca ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser boa e ser má ao mesmo tempo. Ou uma coisa é boa ou uma coisa é má. É o princípio da racionalidade. Entendeu? Ou Deus é bom ou não é. Então, ele é o único que está escapando até agora. Né? E esse senhor disse assim, ele é onipresente, menos em mim. Mas se ele não está em você, não é onipresente. O que é oni? Gente, quando você bota oni na frente. Vamos lá. Fulano está presente? Não. Por que não está presente? Porque está em outro lugar. Então, não está presente aqui. Então, presente é estar. É ou não é? Presente. Tá, estou aqui. Tá? Então, Deus está presente. Está presente? Onde? Tem algum lugar em que ele não esteja presente. Deus não está presente aqui. Nós... Bom, se ele não está presente em algum lugar, quem está no lugar dele? Bom, a igreja, para sair dessa, disse que no lugar em que Deus não está o diabo. Ou seja, existem dois deuses. O Deus do bem e o Deus do mal. Então, onde Deus não manda, manda o demônio. Entendeu? Então você é um servo de Satã. E o resto... Entenderam? Então vocês acreditam que o diabo existe e ele é a causa de todo o mal? Não? O diabo existe ou não existe? Não é a causa de todo o mal. Mas esse diabo foi tentado lá no deserto, então tem alguma controvérsia. Então, onde o diabo está, Deus não está. Jesus foi tentado no deserto. Sim, a pergunta é, onde o diabo está, Deus não está. Deus está no comando de todas. Até do diabo. Até do diabo. Então Deus é ruim. Não, ele é Entenderam a confusão? Entenderam o que é sério? Sim, o nome disso é paradoxo de Epicuro. Por isso que o povo é ateu. Ele é ateu por quê? Porque Deus não pode ser bom e mal. Ou você concorda que Deus não presta, é um sádico demente que quer o sofrimento de todo mundo, ou, o mais lógico, é que ele não existe e vocês inventaram. Tem lógica ou não tem? Tem saída? Vem cá, eu já sei do paradoxo de Epicuro. Eu contei para vocês, eu continuo espírita. Não sou ateia. Logo, tem saída? Tem. Tem saída. E a saída está onde? É justamente o motivo de eu não ser ateia. Porque católica eu já não era. Também não era protestante, não era nada. A única opção era o ateísmo. Fazia sentido. Até o espiritismo.
E aí eu sou espírita. Deu certo. Então o espiritismo tem alguma resposta? Tem ou não tem? E ela é lógica? Perfeitamente. Pode enfrentar o questionamento na boa? Pode. Mas para isso funcionar, para que a resposta espírita funcione, você precisa ter certeza dos 5 princípios. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Tem que ser os 5. Se faltar um, não faz sentido. Foi? Então, vamos de novo. Deus existe? Allan Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? Resposta: inteligência suprema. Bom, isso é importante. Se ele é inteligência suprema, o que é suprema? Não tem nenhuma inteligência que seja maior do que Deus. Por exemplo, a sua. Ela é maior do que Deus? Não. Então, qualquer coisa que Deus faça, fez direito, fez certo. Não está errado, tá ou não está? Não, eu faço melhor. Tem uma ideia aqui legal que conserta o universo, que é uma beleza. Vou arrumar as esferas do dragão e vou consertar esse universo. É uma piada, para quem tem filho entendeu. Né? Do Dragon Ball Z. Então, eu vou consertar o universo. Alguém pode consertar aqui o universo? Não, se eu consertar vai dar certo. Eu sei o que é bom. Vocês têm certeza? É mesmo? Vocês estão dizendo que sim, mas não sentem assim, né? Porque vocês não querem deixar seu filho casar com uma pessoa que não presta. Porque eu sei o que é melhor, né? Não, mas nesse caso sei. Não, mas a pessoa é descrente. Eu não posso deixar isso. Por que não pode? Porque não posso. Ué, mas Deus permite? Deus permite. Quem é você para não permitir? Não é uma pergunta razoável? Quem nomeou você fiscal da consciência alheia? Você é o fiscal e diz quem está certo e quem está errado. Porque você sabe o que é melhor. Deus não. Por que Deus permite que nasçam pessoas de cores diferentes e dê essa confusão toda? Por que Deus permite que nasçam alguns com câncer e outros não? Pequenininho, bebê fofo, não fez nada, tadinha. Linda, fofinha, sofrendo como cão. É o demônio. Só pode ser. Isso não é coisa de Deus. É ou não é? Você está dizendo isso? É porque você é um sádico. Todo espírito é sádico. Ou masoquista. Gosta de sofrer, gosta de um sofrimento, é uma coisa incrível. Eu já ouvi isso muito. Espírita gosta de um sofrimento? Ou não tem sentimento, vai dizer que a pessoa mereceu? Mas é um bebezinho, tadinho, não fez nada. Mereceu como? Mereceu? Não, claro que não mereceu, de jeito nenhum. Você não vai falar uma coisa dessa, vai? Mereceu? Então Deus é ruinzinho, né? Nem para aliviar. Não, mas o bandido que está sofrendo, não, esse merece. Merece ou não merece? Viu o problema? Então vocês não têm certeza se Deus é bom. Toda hora vocês estão questionando isso. Como é que permite? Como é que deixa? Como é que acontece? Como é que pode? O nome disso é o quê? Descrença. Então eu tenho que aceitar? Eu não falei isso. Mas dizer que não está certo está complicado, né? Não está certo isso. Bom, mas vamos voltar para Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, ou seja, nenhuma pessoa ou nada é mais inteligente do que Deus. Mas o que é que significa inteligência suprema? Significa que todas as coisas que existem, existem intencionalmente, não foi acidente. Intencionalmente. Então, o universo tem um sentido. Ele tem uma finalidade. Quando eu digo finalidade, não é um fim, não. É um motivo para existir. Então, as coisas acontecem por uma razão. E essa razão é inteligente. Não é uma razão burra. Isso é muito importante. Então, é inteligente. Não é só isso. Deus, além da inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, não existe nada que exista que não venha de Deus. Foi agora?
Então, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, onitudo. Bom, quando falam no Livro dos Espíritos atributos à divindade, eles dizem que Deus é bom. Vai mais. Ele diz soberanamente. O que é soberanamente? É o the best, é o máximo. Ninguém é mais justo do que Deus. Ninguém é melhor do que Deus. Então, nada que você dissesse é melhor que Deus já fez. Ou seja, o que ele fez está certo. Ah, mas eu estou achando errado. Você está achando errado. É bom você dizer achando errado e não que é. O que é achar errado? Eu não entendi nada que ele quis com isso e estou deixando. Foi? E por que você não entendeu? Porque ele é a inteligência suprema, a inteligência dele é maior que a sua, por isso você não entendeu. Não acontece assim? Você traz um cara aqui para explicar cálculo 3. Todo mundo vai entender? Não. Por que não? Porque não estudou aquilo. E Deus sabe o quê? Então, se você não compreendeu por que aquilo aconteceu, qual é o motivo? Não sei o suficiente. Só isso. Isso, não tem conhecimento. Olha que legal, não tem conhecimento. É uma palavra, segura essa. Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou, Deus, atributo à divindade, ele disse isso, Deus é soberanamente justo e bom. Poxa, bom, não tem dúvida. Falou bom mesmo. E o que é bom? O bom significa que tudo que acontece é bom. Aí, Allan Kardec fez a pergunta. O mal existe? Essa que eu fiz para vocês. Allan Kardec não é bobo. Allan Kardec perguntou para os espíritos, o mal existe? E os espíritos responderam. A questão é, sabe o que acontece muito com o espírita? Lembra do questionamento que eu falei no início? Que a gente tem que questionar? Mas a gente está acostumado que não pode. Quem questiona é de Satanás. Faz muita pergunta, é de Satã. Então, você não pergunta. Então, quando vê Deus, aí você já acredita. Aí pula aquela primeira parte e vai direto para as leis morais, que essa aqui é importante. E aí você pula a primeira parte e fala de Deus. O primeiro capítulo do Livro dos Espíritos fala sobre a divindade, os atributos, etc. E estão essas perguntas que eu fiz aqui, está escrito lá. E tem a resposta. Então, Allan Kardec pergunta, o mal existe? Qual a resposta dos espíritos? Sim ou não? Viu como vocês não leram? E é importante, é a primeiro princípio espírita. Primeiro. Então, antes do resto, começa com esse. E é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, sobre Deus. Então, Allan Kardec pergunta, o mal existe? E a resposta dos espíritos, não. Os espíritos disseram que o mal não existe. Eu estou vendo que vocês não acreditaram. Não se preocupem, Allan Kardec também não acreditou. O Allan Kardec, o que escreveu, não acreditou também. Tá de brincadeira, Allan Kardec. Quando os espíritos disseram, não existe o mal. Fala sério. Allan Kardec virou para os espíritos assim, vem cá, então isso aí é o quê? Então isso que chamam de mal, você está dizendo que o mal não existe. Então isso que a gente chama de mal é o quê? Não é uma pergunta válida? Allan Kardec questionou os espíritos. Isso, então, que chamamos de mal é o quê? Se a ausência, Deus não existe. Deus está ausente de onde? Não é porque... Olha só, então, a palavra não significa ausente, não significa que não está lá. Significa o quê, então? Então, olha só. Se Deus é onipresente, ele está ausente onde? Não está. Então, Deus não está ausente nunca. Nunca. Ele está presente em toda parte. Não tem nenhum buraco onde Deus não exista. Os espíritos disseram que o mal não existe. Allan Kardec pergunta, isso que chamamos mal, então, é o quê? E os espíritos respondem, o que vos parece o mal, o que vos parece o mal, nada mais é que ignorância do bem. Não de quem? Do cara? Não, sua. Sua ignorância. Você que não está vendo. Vamos lá, pura burrice da sua parte. Porque o mal não existe, não. Se você está enxergando, é você que está olhando mal.
Está precisando de um óculos, está precisando de alguma coisa para enxergar mal nesse lugar, porque não tem mal. Só tem bem. Peraí, mas como assim? Não faz sentido. Claro que não. Porque para fazer sentido, lembra dos 5 princípios? Tem que acreditar nos 5. Se você acredita no outro não vai funcionar. Então, como é que é isso? É simples. Eu vou fazer uma metáfora, uma analogia, para a gente estudar isso. Imagine que uma criancinha de 2 anos entrou aqui no salão. Veio correndo, tropeçou e bateu a cabeça na canela desse senhor, com força. Dói? Muito ou pouco? Muito. Devemos castigá-la pela sua incompetência? Mas doeu. Muito ou pouco? É um discípulo de Satã que merece a morte? Sim ou não? Não? Não é Satã? Não foi Satã que fez isso. Mas doeu. Doeu muito, canela. Olha, cabeçada na canela dói muito. Devemos castigar essa criança pela sua incompetência? Não, então não devemos castigar a incompetência. No caso, aqui tem uma exceção. O negócio é, Deus tem exceção? Ou é igual para todo mundo? Então, devemos castigar. A incompetência é uma coisa. Devemos castigar a incompetência? Sim. A incompetência deve ser castigada. O problema é, a criança tropeçou por incompetência? Não. Qual o motivo dela ter tropeçado? É o quê? Qual o motivo da criança tropeçar? Criança de 2 anos tropeça? Eventualmente bate a cabeça? É incompetência? Não, é o quê? Ignorância. Ignorância. Então, se uma pessoa não sabe, você vai castigar ela pelo que ela não sabe? Sim ou não? Não. Então, a gente castiga a criança? Não. Por quê? Porque não é incompetência. Tá? É ignorância. Então, o que a gente faz com a criança? Ensina. Então, a criança precisa aprender. Quando ela aprender, ela vai tropeçar? Não. E você sabe disso, certo? Por isso você não fica aborrecida quando ela tropeça e bate na sua canela. Então, mesmo doente, você não acha que ela é um discípulo de Satã, acha? Que ela é o mal na terra? Que ela é a demonstração da inexistência da divindade? Não. Entenderam? Ok, vamos fazer a mesma coisa. Você está fazendo muita besteira. E o espírito de muita luz está vendo. Ele chega, é um discípulo de Satã. Diz isso? Não. O que ele diz? Tadinho, tão criança, mas vai evoluir. Ignorante, infantil. Ele acha que você é o mal? Não, ele acha que você é ignorante. Ele acha que você é infantil. Entendeu? Ele não acha que você é Satã. Sim, mas se em vez da sua canela, a criança tivesse batido na canela do coleguinha, virou e deu um soco no coleguinha. Aí você chega para ele, não pode bater no coleguinha. Aí ele responde, ele começou. É verdade ou não é? Mas não pode bater no coleguinha. Mas ele me bateu primeiro, mas foi sem querer. E daí? É ou não é assim, gente? Aí você fala, mas não pode bater no coleguinha, foi sem querer. E daí? Doeu muito, eu só devolvi. E aí você não pode, vai ficar de castigo. Mas isso é injusto. Ele me bateu primeiro. Eu só estou devolvendo. E você vai me pôr de castigo? Eu não fiz nada errado. É ou não é? Como é que você explica para ele que não pode bater no coleguinha? Explica ou não explica? Você não bate no coleguinha, bate? Tem certeza? Então vamos lá. Nós estamos olhando alguém matar outra pessoa, deu um tiro para roubar o relógio. Isso é um mal? Para você é. Bateu no coleguinha. Mas para Jesus, tadinho, tão criança, vai melhorar. Até porque não morreu ninguém. Quem morreu? Ninguém morreu. Por quê?
Porque a morte não existe. Então não morreu ninguém. Você está reclamando de quê? Ah, mas doeu. Tem certeza? Tem. É mais ou menos, tem um garotinho na internet explicando, né? Como é que é a vida? A vida é mais ou menos como um jogo de videogame. Você tem um avatar, vai lá e vive as coisas. E se você morrer, aí você pega outra vida e vive de novo. Entendeu? E você vai morrer muitas vezes. Eventualmente morre, né? De várias maneiras. Mas aí você volta e tenta de novo. Então é mais ou menos assim, game over. Quer tentar de novo? Então morreu quem? Quem morreu? O que vos parece um mal é por ignorância da sua parte. Você que não entendeu que não morreu ninguém. Ah, mas e a dor? Todo mundo tropeça, não tropeça? Eventualmente bate a cabeça, eventualmente na canela. Mas não se preocupe que não vai ser para sempre. Por que não? Isso! Você está vendo o mal, está vendo o Satã, está vendo o demônio, mas na verdade é o quê? Ignorância pura. Então você mata o outro para tirar sua dor. Tira? Não. Ele nem morre. Quando você mata, ele vira vítima, vai se livrar de você. Todo obsessor bom sabe que não pode matar a criatura. Porque se matar, não tem jeito. Ele quer que você se mate. Se você se matar, ele pega. Então, o obsessor que é bom não mata ninguém. Ah, mas ele disse que ia matar. Olha, se ele pudesse matar, já tinha matado. Fala sério. O cara da máfia fica ameaçando? Não, ele vai lá e mata. Se o obsessor pudesse matar todos, já tinha matado. Começaram a ver? Você que está vendo mal. Então, aquela criancinha bonitinha com câncer. Que coisa malvada. Mas aquela mulher que roubou o dinheiro que fazia remédio para câncer, era ruim. E se ela reencarnou e é a menina? Pensa bem, você pegou remédio para câncer, tirou e botou farinha de trigo. E vendeu para alguém com câncer. Alguém com dor. Alguém morrendo. É o cúmulo da ganância. Podia roubar, por exemplo, Novalgina, né? Podia enganar com um efeito placebo, pílula para calvície, qualquer coisa. Mas é remédio para câncer que a mulher fraudou. Aí ela morre e tem câncer. É muito errado isso, né? Por que é errado? Por que parece um mal para você? Porque você é ignorante. Não está sabendo. Aquilo é um mal? Não. Mas peraí. Está doendo alguma coisa. Então é sádico, pelo menos Deus é sádico. Então vamos de novo falar de justiça. A única... Deus é justo? O que é justiça? É quando todo mundo tem o que merece, certo? Todo mundo tem o que merece? Todo mundo tem ou não tem o que merece? Tem, porque Deus é justo. Então, todas as pessoas, sem exceção, ou ele escolheu alguém, tem um melhor do que o outro, judeus são melhores. Não, tudo igual. Todo mundo tem o que merece, concordam? Porque Deus é justo. Ok, nossa sociedade é justa? Claro que não, ninguém tem o que merece. A gente tem ou não tem o que merece? Exatamente. Lembra que nós falamos? Questionar nossas crenças. O que vocês estão descobrindo? Que vocês afirmavam que Deus existia, mas no fundo, não acreditavam nisso. Não acreditavam na bondade, não acreditavam na justiça, não acreditam em nada. Logo, não acredita em Deus. Por isso você se revolta, por isso você se vinga, por isso você agride, por isso você faz um monte de coisa. Porque acha que o que aconteceu com você foi injusto. Se você não achasse injusto, não ia querer se vingar, ia? Então, a vingança brota da injustiça. Foi injusto ele fazer isso comigo. É muito comum. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não será porque você é chata? Existe essa possibilidade? Mas você nunca pensou nisso, né? As pessoas é que são ruins. O mundo conspira contra mim. Minha mãe não prestava, nasci no Brasil, isso e aquilo. Se eu tivesse nascido na Alemanha, minha mãe fosse legal, eu era outra pessoa. Tem certeza que isso já não aconteceu e você não deu valor e agora está aprendendo como é que é? Começaram a entender, né, com o merecimento? Nossa sociedade é justa? Todo mundo tem o que merece ou não? Bom, o que é a sociedade? A sociedade não é a soma de todos os indivíduos? Então, vamos fazer uma representação gráfica para ajudar, tá? Vou fazer um exemplo. Vocês conhecem uma coisa chamada vetor?
Vetor é uma setinha que representa uma força, tá? Então, vamos fazer um experimento. Vem alguém aqui para frente para dar um experimento para mim? Vem cá. Vamos lá. Vem aqui desse lado. Puxa. O que acontece se ele puxa para lá? Eu vou para lá. E se eu puxar ele para cá? Ele vem para cá. Agora puxa. E eu puxo também. Está fazendo força? Eu também. A gente está se mexendo? Por que não? Porque forças iguais em sinais diferentes. Agora imagine, pode sentar, que cada indivíduo da sociedade é uma força dessa. Todos puxando para o lado que eles querem. Tá? Cada um para um lado. Para onde a sociedade está indo? Está indo para o buraco? A sociedade está indo para o buraco? Ou está melhorando? Está indo para o buraco. Logo, o livro dos Espíritos não presta. Para que vocês vieram? Lei do progresso. O que é lei do progresso? O que está escrito na lei do progresso? Lembram? Tem a lei do progresso? Tem ou não tem? E o que ela diz? Que o espírito... ele está sempre o quê? Se a sociedade é a soma de todo mundo, a gente está piorando ou a gente está melhorando? De onde vocês tiraram que está piorando? Ah, mas o racismo aumentou. O racismo aumentou? Em 1920, o povo era menos racista do que hoje? Não, né? Então o racismo piorou ou melhorou? E o machismo? O machismo piorou muito. Em 1930, a mulher tinha todos os direitos, hoje não. O machismo piorou muito? Melhorou. A educação, por exemplo, em 1950 não tinha nenhum analfabeto, hoje todo mundo é. Melhorou ou piorou? Melhorou. O trabalho escravo. Em 1112 não tinha nenhum escravo, hoje tem um montão. Não, melhorou ou piorou? Me diga em que foi que piorou. A violência. A violência aumentou muito. Não. Em 1110, quantos assassinatos havia no mundo? Hoje tem muito mais. Hoje tem muito mais, né? Você acredita que hoje tem muito mais. Quando você sai aqui, metade dessas pessoas não vão chegar em casa e vão morrer. Assassinadas. Porque uma gangue de peruanos vai invadir São Paulo e vai matar metade do povo. Né? Isso pode acontecer no próximo mês, não pode? Os bolivianos estão invadindo e vão matar todo mundo. Vão ou não vão? Não, não tem uma gangue boliviana matando os paulistas? Não, os cariocas, então. Os cariocas matam os paulistas. Os cariocas vão invadir São Paulo para eliminar todo mundo e ficar com a terra. Não vão? Vão. Já estão fazendo isso. Eu assisti recentemente alguém dizendo estatística de, no Rio de Janeiro, 2.000 homossexuais morreram nos últimos 5 anos no Rio de Janeiro. E aí o pessoal, nossa, tem uma gangue de maluco matando homossexuais. Aí eu perguntei, mas morreram de quê? Olha que interessante, latrocínio. O que é latrocínio? Ah, então, peraí, eu vou roubar seu relógio. Antes de roubar o relógio, eu pergunto, você é hétero ou é homo? Eles morreram porque eram homossexuais? Não, morreram porque o relógio era bonito e chamou a atenção do ladrão. Então, ninguém matou eles porque eles eram homossexuais. Mataram para roubar o relógio. Depois, viu que eram homossexuais e morreu mais homossexuais do que hétero naquele período. Mas morreram porque eram homossexuais? Não, morreram porque usavam um relógio e estavam no lugar errado, na hora errada. Então, não tem uma gangue matando homossexuais no Rio de Janeiro, tá? Pelo menos não provaram nada até agora. Começaram a entender? Então, a violência está muito maior hoje? Fizeram uma enquete com os 100 homens mais influentes da humanidade, em todas as áreas. Perguntaram, você se sente otimista com relação à humanidade? Os 100, sem uma única exceção, disseram sim. A violência diminuiu barbaramente. Barbaramente. Onde tem guerra hoje? Tem? Tem, mas não é aqui. E não há expectativa de guerra no Brasil tão cedo. Agora, se eu estivesse morando em 1111,
Você não podia afirmar, podia? Não. E eles podiam invadir e matar sem motivo. Em alguns países acontece, mas não acontece em todos. Você vai para a Europa e passeia. Ah, mas tem os islâmicos. São a totalidade do planeta. Começaram a entender? Então o mundo está piorando? Não. Em todo sentido está melhor. Nos últimos 10 anos, se gastou mais em ação social do que nos últimos 100. No último ano, se investiu mais em ecologia do que nos últimos 1000. Pensa nisso. Em um ano, se investiu mais para salvar o planeta do que em 1000. Então está piorando. Então, o Livro dos Espíritos diz que não piora. Por quê? Por que não piora? Que nós somos filhos do demônio. Não, somos filhos de quem? Qual a nossa finalidade? Isso. Lembra da evolução? Que é o que evolui sempre. Quem? Todo mundo. Pode ir devagar ou pode ir depressa, mas não volta. Logo, a sociedade está piorando ou melhorando? Bastante. Foi? Bom, se a sociedade como um todo está melhorando, vamos perguntar, nossa sociedade é justa? Como resultado da soma dessas forças, nós temos o bem ou o mal? O bem. Bom, agora vamos para outra pergunta. Nossas relações sociais são justas? É para pensar. Pense. O espírita, ser espírita, tá? É bem simples. Sabe por que não é fácil? Porque para ser espírita você precisa questionar. Você precisa pensar e você precisa estudar. Ninguém vai dizer, aceite Jesus, está salvo. Não. Tá? Você é espírita, frequente centro, mas não há garantias. A única garantia de salvação, você não precisa nem ser espírita, é fazer o bem. Lembram? Fora da caridade. Então, vocês querem continuar espíritas? Que não garante a salvação, não garante nada. E ainda disse, der errado, a culpa é sua? Não pode nem pôr culpa no demônio. Nem na mãe. Nem na mãe. E olha que a mãe era ruim. Mas nem aí você pode pôr a culpa nela. Porque cada um tem a mãe que merece. Começaram a entender? Então, nossas relações sociais são justas? Não. Homens batem mulheres? Mulheres batem crianças? Chefes exploram empregados? Alguns oprimem outros? Nossas relações sociais são justas? Não, mas a soma de todas as relações sociais termina em justiça. Como é que é isso? Simples. Muito simples. O primeiro filósofo a questionar a justiça, tá, foi Aristóteles. E ele diz o seguinte, a justiça tem a ver com merecimento. Então, para você saber se uma coisa é justa ou não, você tem que definir o mérito, certo? O que é mérito? O que você merece. Mas, para saber quem merece mais ou menos, você tem que saber o valor da coisa. Então, vou dar uma metáfora aqui, flauta. Eu tenho aqui uma flauta. Na verdade, eu tenho aqui várias flautas. E eu vou distribuir para vocês. Qual seria a maneira mais justa de eu distribuir as flautas? Sendo que existem flautas melhores do que outras. Quem vocês acham que deveriam receber as melhores flautas? Quem vocês acham que deveria receber a melhor flauta? O melhor flautista, concordo. Aristóteles também concorda. O melhor flautista é que deve, porque ele merece receber a melhor flauta. Por quê? Qual o motivo? Eu sei que é o merecimento, mas o que é que dá a ele o merecimento? Por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta? Qual o motivo? Se você responder isso, dá para entender a justiça. Porque ele faz mais música? Isso é consequência. Porque o mérito é julgado antes. Ele pode ou não produzir mais música, então você não pode garantir. Sim, mas isso não é o que define o mérito. Né? Porque isso vem depois. O que define o mérito é a flauta.
Por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta? Porque é para isso que a flauta serve. Entendeu? Então, para você saber o mérito, tem que saber para que serve a flauta? Para fazer música. Logo, o que merece mais é aquele que estuda música. Foi? Então, o estudo de música veio primeiro do que a flauta? Não, a flauta vem primeiro. Deu para entender? Então, o que define o mérito é a coisa. Depois, você vai trabalhar para ter essa coisa, certo? Bom, em vez de flauta, eu tenho aqui um saco cheio de sofrimento. Tem sofrimento grande, tem sofrimento médio, tem sofrimento pequeno. Quem vocês acham que deve receber o melhor sofrimento? Quem merece receber o melhor sofrimento? Para responder a isso, a gente primeiro precisa responder para que o sofrimento serve. E aí define o mérito. Para que serve o sofrimento, gente? Para aprender? Jura? Não é sadismo? Para Deus se divertir? Não. Para que serve o sofrimento? Por que o sofrimento existe? Para aprender. E com o aprendizado, evolução. Ok. Então, quem precisa de mais sofrimento? Quem precisa aprender mais. Então, e se você não quiser o sofrimento, o que você faz? Olha só, sofrimento serve para aprender, certo? Eu não quero esse sofrimento. O que você tem que fazer? Então, vou explicar. Você só muda em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual que você escolhe? Então, se você aprender, precisa sofrer? Então, aprenda. Simples assim. Sim, mas o sofrimento chegou. Aí, qual é a pergunta que você vai fazer? O que é que Deus tem contra mim? Não. O que você vai perguntar? Você está sofrendo. Sua mulher te traiu. Dói? Doeu, é um fato. É um sofrimento. Qual a pergunta? Ela é um discípulo de Satã que merece a destruição ou o castigo? Não. Então, qual a pergunta você tem que fazer? O que eu tenho que aprender com essa situação para que isso nunca mais aconteça comigo? O que é que vai acontecer se você aprender? Nunca mais passar. Não é mais fácil aprender? Mas você escolhe se vingar. Porque ela começou. Ela me bateu primeiro. E agora eu vou revidar. Não é isso que a gente faz? E aí na outra é ela que te faz. Aí vai ficar isso quanto? 300 anos. Aí é Satã agora. É Satã? É o mal? Não, é burrice. A gente fala ignorância que é mais elegante, mas é burrice mesmo. Não era melhor você aprender? O que é que eu tenho que aprender com essa situação? Bom, se você achou que dói, não faça com ninguém, porque dói. Você aprendeu. Você não vai fazer isso nunca mais com ninguém. Mas você fazia antes. Porque se não tivesse feito antes, não estava aqui. Mas agora você decidiu, não, eu vou me livrar deste karma. O que aconteceu? O que eu tenho que aprender para que isso não aconteça mais? O que você faz? Se você aprende, não acontece mais. Mas você está sofrendo por outro motivo. Você está sofrendo o seguinte: esta mulher veio e sentou no seu lugar. Mas esse lugar é meu. Ela sentou no seu lugar. Pode uma coisa dessa? Olha que aberração. Como ela senta no meu lugar? Que é esse? E aí você fica, você viu que ela sentou no lugar que era meu. Olha que absurdo, qual é o nome disso? Sabe com quem você está falando? Com
essa mulher ousa sentar num lugar que não lhe pertence, que é óbvio que é o meu? Dá uma dor, não dá? Você ofega, sua, e se vinga da megé. Vou vir vingar, vai ver. E aí você difama, aí você fala mal, aí você persegue, né? O que é que você precisa aprender para não sofrer mais isso? Olha a diferença. O orgulhoso acha que é melhor que todo mundo, não é isso? Eu sou melhor do que você, logo, eu mereço o melhor lugar. Você não. Qual é o oposto de orgulho? É o orgulho que causa sofrimento? Quando é que você sofre? Quando alguém discorda de você. Como você ousa? Sabe quem sou eu? Tem um orgulho que ele é... Tem uns que são óbvios, esse aqui que eu falei, mas tem uns que são difíceis da pessoa perceber. Quer ver? O orgulho de ser humilde. Esse é muito sério, né? É assim, olha aquela mulher, eu não sou uma pessoa simples. Aquela não faz nada, eu não sou uma pessoa caridosa, eu sou boa. Vocês sabem quantos pratos de sopa eu já dei só nesse mês? Eu sou uma pessoa excelente. Humilde, boa de coração. E aí eu entro assim, olá, querida, até que você discorda. Quem é você para discordar? É obsidiado, olha só. Ele foi discordar de quem? De mim. Logo, entre eu e ele, quem está certo? Só pode ser eu, por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Entenderam? Isso não é humildade. Humildade não é a roupa que você veste. Humildade é o seguinte, o orgulhoso se acha melhor que todo mundo. O humilde não se acha melhor do que ninguém. Se você é humilde, você não se acha superior a ninguém. E como você não se acha superior a ninguém, você entende que qualquer pessoa pode errar. Você não se ofende. Porque não é algo pessoal. É porque qualquer um pode errar. Então, a pessoa humilde é capaz de conviver com qualquer pessoa. Inclusive, permitir que ela seja ela mesma. Sem ofender. Sem prejudicar. As pessoas humildes são inofendíveis. Elas não sofrem se você sentar no lugar dela. Elas não sofrem. Por quê? Porque o sofrimento vem do orgulho. Então, se você aprender que o orgulho não é bom, acabou o sofrimento. Quer ver um outro? Como aquela mulher ousou fazer isso comigo? Vaidade. Né? Pode fazer com ele, pô, ele pode, não tem problema. Mas comigo? Isso dói muito. Não é não? Se você não fosse vaidoso, não doía, né? E aí você coloca egoísmo. Egoísmo significa primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. É isso que é egoísmo. Mas a gente não localiza, porque a gente acha que o egoísmo tem a ver com a comida. Depende do que você acha importante para você. Então, vamos ver. Né? Eu sou um homem, aí eu chego para ela ali, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Eu preciso de você para ser feliz. Sem você, eu não existo. E ele está falando a verdade. Eu vou casar com ela por dinheiro, querida. Mas você é o amor da minha vida. Você aceita? Se aceitar, tudo bem. A gente vai ser feliz. E aí, você aceita? Mas ele não me ama. Amo, eu amo você demais. Mas primeiro eu. Eu amo você, mas pobre não dá, né, querida? Eu vou casar com ela, fico rico e a gente se diverte. Não tem problema. Ah, então ele não me ama. Ama. Mas ele ama mais quem? Ah, é isso. É. Então, imagine. Bom, mas deu que você sorte, você tinha um dinheiro também, ele casou com você, e vocês estão felizes, porque ele realmente te ama. E aí vocês foram passear no Titanic, e o Titanic começa a afundar, e só tem um lugar no bote. Querida, tchau, eu vou no bote. Se você sobreviver, a gente se encontra e vai ser feliz, tá? Entendeu? Vai dizer que não ama? Ama. Mas ama primeiro, depois os meus. Os outros que se danem todos. Entendeu? Qual é o nome disso? Dói? O que é que você precisa aprender? Não seja egoísta. Não seja egoísta, você não precisa mais passar por isso. Porque é muito interessante quando é você a vítima. Mas quando você é o egoísta, aí não é problema, né? Porque primeiro eu, depois os outros. Você,
acha isso ótimo. Eu estou comendo bem, o que eu vou me preocupar com os outros? Agora, quando a gente passa por isso, dói muito. O que é que você precisa aprender? Se você aprender isso, o que acontece? Não passa mais por isso. Porque semelhante atrai o semelhante. Deu para entender? Então, se você aprender que o egoísmo não é bom, que o orgulho não é bom, você não sofre. Mas e o câncer? Bom, as pesquisas dizem que não há câncer sem mágoa e ódio. Se você não tiver nenhum ódio e nenhuma mágoa do coração, não tem câncer. E as crianças? As crianças nunca viveram antes, certo? São espíritos puros criados naquela hora. Não, então tem mágoa e ódio? Tem. Então não importa a idade. Se tiver mágoa e ódio no coração, o câncer existe. Se você se livra da mágoa e do ódio, você se cura do câncer. Mesmo quando porque o que sustenta o câncer é a mágoa e o ódio. Se você se livrar dele. Sim, mas eu não lembro. Mas é bom lembrar, né? Na dúvida, perdoa todo mundo. Vai que a hora você acerta. E o que acontece? Quando você lê o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, ela tinha um câncer generalizado, tinha 3 meses de vida. E ela resolveu analisar e descobriu. E foi se livrando de uma por uma. E o câncer começou a regredir. E quando ela conseguiu se livrar de todas as mágoas, não tinha mais câncer. E depois dela tem um monte de gente demonstrando. Ah, mas tem um monte de gente que morreu também. Não descobriu onde estava. Ou um cara que eu conheci, que chegou para mim, um homeopata muito famoso, estava tratando ele, e eu estava assistindo, porque ele tinha dito nesse negócio do mágoa, eu não acreditei, viu? Estou falando para vocês que ele me mostrou. Eu não acreditei nisso, ele estava forçando muita barra. Aí era um homem com câncer na garganta, uma pessoa excelente, maravilhosa. E aí ele foi indo, porque além de médico, ele era também um tremendo psicólogo. Então ele foi, não chegando, você não odeia ninguém? Não guarda mágoa, não. Então, você sabe que para você se livrar do câncer, tem que perdoar todo mundo. Não, mas todo mundo. Então, eu vou morrer. Para ele, tinha coisas imperdoáveis. Então, se tiver coisas imperdoáveis para você, você é um candidato. Reza para não ser a sua vez dessa vez. Mas vai chegar. Por quê? Porque a gente tem que aprender. Mas a gente tem 2 escolhas, tá? Ou aprende, ou cansa de sofrer. Qual que você escolhe? Então, precisa passar por isso? Não é melhor aprender antes? Por exemplo, você não tem que cair no buraco. Você pode ler o livro que ele escreveu. Não tem o livro do André Luiz, contando tudo? Não faça aquilo que André Luiz, suicida indireto, não faça aquilo que você não vai ter aquilo. Tem informação? Se você estudar aquilo e não fizer o que está lá, não acontece com você. Você não sofre isso. Se você pega o livro dos Espíritos e lê direitinho, que está lá, você fica mais acessível com aqueles que não são discípulos de Satã. São apenas pessoas infantis, ignorantes, egoístas, ciumentas, orgulhosas, que sofrem. Ah, mas a inveja é difícil. A inveja não dá. Egoísmo ainda vai, mas inveja é duro. Por quê? Porque é muito difícil entender a inveja, né? É tão difícil que, para eu explicar, vou pegar uma metáfora para a gente poder encerrar, né? É a história do vagalume e da serpente. O vagalume estava de bobeira na lagoa, quando topou com uma serpente. E a serpente armou um bote e atacou. E ele fugiu. Ficou surpreso. E a serpente foi atrás, ele fugiu. E ela começou a ir atrás, não desistia. Ele fugindo, começou a ficar cansado, estava encurralado, a serpente armou um bote e disse, eu vou morrer. Aí ele perguntou, um momento. Posso fazer umas perguntas? A serpente parou e disse, perfeitamente. Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Vem cá, eu te fiz alguma coisa? Não. Por que você quer me comer? Porque você brilha, nada pessoal. É isso que é inveja. Alguém começa a perseguir você. Ele quer o seu lugar? Não. Você não faz parte da cadeia alimentar. Vem cá, é vingança. Você fez alguma coisa? Não. Não é vingança. Não fez nada. É o quê? Por quê? Porque você brilha, nada pessoal. Então, como é que eu faço para me livrar da inveja? Não faça nada, não diga nada, não seja nada. Que aí ninguém vai invejar você. Mas peraí.
Porque não tem nenhuma explicação. Então eu não posso funcionar. Então é vaidade. Sua. Porque pensa bem, não é entre você e ele, é entre você e Deus. Porque tudo que você construiu pode destruir um instante. A reputação que você construiu, vem uma pessoa e calunia. Podem destruir as suas coisas. E aí, vai desistir? Ninguém aceitou você? Pois é, nem Jesus. Você é melhor do que ele? Não. Então continua o seu trabalho, porque é entre você e Deus. Você não está fazendo para agradar os outros, mas para agradar quem? Se você for honesta, coerente, é um problema. Agora, não adianta perguntar por quê. Porque não tem porquê nenhum. O nome disso é inveja. Foi agora? Aí você fica, por quê? Por quê? Por nada. Por nada. Eu fiz alguma coisa? Não. Você fez. E no que fez, alguém vai invejar. Isso vai paralisar você, o nome disso é vaidade. Você quer que todo mundo te ame. Não vai acontecer. Por quê? Porque existem pessoas que são invejosas. Se você não compreender isso, nunca vai ser feliz. Como assim nunca? Santo Agostinho disse, as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente o que são e não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não entender essa simples verdade, você nunca será feliz. Porque nós somos responsáveis por quem? Lembra? Porque Deus sabe o que faz. Se Deus permite que ele viva e prospere, não é você que tem que destruir. Porque toda vez que você levar a mão para fazer o mal, é você que vai sofrer. Ah, mas eu sou justo. Não vem com essa. Se Deus permite, quem é você? Ah, mas eu não devo lutar contra o mal? Que mal? Você deve lutar contra o quê? Contra a ignorância. E qual a melhor maneira de lutar contra a ignorância? Ensine e dê o exemplo. Pronto, está aí o seu trabalho. Ensinar e dar o exemplo de quem faz direito. Não é falar mal dos outros, não é dizer que fulano está errado, é faz direito e explica como você conseguiu. Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada, que você não erra. Nunca. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.